tema que eu propus abordar hoje é a gestão de pessoas como parceiro do negócio. Todos sabemos que a gestão de pessoas é muito permeável ao modismo, e muitas vezes nós mudamos os títulos às coisas, mas continuamos a fazer exatamente o mesmo. Só que a gestão de pessoas parceiros de negócio tem por trás um conceito académico que eu gostava de vos apresentar, mas eu preciso de ver os slides. Se eu não ver os slides, não consigo comentá-los. Todos nós já ouvimos falar da gestão de pessoas como parceiro de negócio. Na realidade, quem introduziu esse conceito foi David Ulrich, em 1980, e é um conceito que veio mudar radicalmente a gestão de pessoas. Até então, a gestão de pessoas tinha por foco a gestão das pessoas, e a partir da utilização do conceito de business partner, nós passámos a dizer que o objetivo da gestão de pessoas é a gestão do negócio por meio da gestão de pessoas. Isso tem a ver com a primeira pergunta que eu fazia, que todos vocês podem responder para vocês mesmos. Qual é a finalidade da gestão de pessoas? Eu acredito que a finalidade da gestão de pessoas não é diferente de todas as outras vertentes de gestão, ou seja, contribuírem para gerar mais valias para os investidores. É para isso que serve a vertente da gestão financeira, da gestão comercial, da gestão da tecnologia, da área jurídica e de tantas outras. E, nesse sentido, eu não consigo imaginar numa gestão de pessoas contemporânea outro objetivo da gestão de pessoas que não seja ser parceiro do negócio. O modelo que David Ulrich nos apresentou ajuda-nos a compreender o papel da gestão de pessoas nesse contexto. Ele divide 4 focos para a gestão de pessoas: o foco estratégico, ou seja, o posicionamento em relação ao futuro, o foco operacional e depois dois pilares baseados em processos ou baseados nas pessoas. A partir daí, ele traça 4 quadrantes do desenvolvimento da gestão de pessoas: o quadrante estratégico, onde nós vamos desenvolver propriamente a gestão estratégica de pessoas, que nós sabemos que também é uma buzzword, é um chavão usado com muita frequência e muitas vezes sem a propriedade devida, ou seja, sem a contextualização do modelo teórico que está por trás disso. É a gestão de pessoas como agente da mudança das organizações, e hoje em dia esse é um papel muito exigente para a gestão de pessoas, transformação digital, o propósito das organizações, o ESG, que é um dos temas que nós vamos abordar também nesta cimeira. Temos naturalmente o papel administrativo, que são todos os aspectos que hoje estão muito facilitados pela transformação digital. E o aspecto, para mim, mais importante para este papel do business partner, que é colocar os colaboradores como protagonistas da maximização da produtividade e da performance das empresas. Não vamos, naturalmente, abordar todos estes quadrantes de uma forma exaustiva, portanto, eu vou-me centrar no primeiro quadrante, que é da gestão de pessoas como parceiro estratégico do negócio. O Peter Bamberg e o Mushland, como eu comecei por dizer, mudaram radicalmente o conceito da gestão de pessoas quando eles definiram a gestão estratégica de pessoas como a gestão do negócio por meio da gestão das pessoas. E porquê é que nós falamos de gestão estratégica? Às vezes nós confundimos a palavra estratégica com importante. Claro que a gestão estratégica é tão importante quanto a gestão tática e a gestão operacional. Nós dizemos que, a partir dos anos 80, a gestão de pessoas passou a ser estratégica porque, a partir
dessa data, nós passamos a entrar na era da gestão do conhecimento, em que o principal stakeholder da organização passou a ser as pessoas que são os detentores do conhecimento. Qual é a diferença entre dois bancos? Ambos mexem com as mesmas células, com as mesmas notas, ambos têm os mesmos softwares, ambos têm agências nas mesmas ruas, umas mais bonitas do que outras, mas a grande diferença são as pessoas que definem o modelo estratégico do negócio, que definem os processos da organização e que atendem o seu público. Então, nós passamos a designar a gestão de pessoas como estratégica exatamente porque o principal stakeholder, aquele que tem o principal capital da empresa, que é o conhecimento, são as pessoas. E isso leva-nos a uma ideia totalmente diferente do que nós tínhamos até então e que eu ainda hoje vejo muito veiculada pelas organizações, dizer que têm uma gestão estratégica de pessoas quando estão alinhadas com a estratégia do negócio. Na realidade é muito mais do que isso. É fazer parte da definição da estratégia do negócio. Muitas vezes nós temos o diretor de recursos humanos sentado no canto da mesa das reuniões do board a tomar notas de que é preciso fazer recrutamento para uma nova fábrica, é preciso fazer formação para uma nova agência comercial, etc. E chama a isso estar alinhado, fazer gestão estratégica de pessoas, estar alinhado com o negócio. Não é disso que se trata, é de fazer parte da própria definição da estratégia do negócio, que eu mais adiante vou dar um exemplo para que fique claro para todos. Então, esta gestão de pessoas com alto impacto económico tangível, porque já dizia Peter Drucker, e eu subscrevo, que o que não se mede não se administra, mas isso, enfim, nos dias de hoje, isso é muito interessante, nós vivemos neste mundo banho um paradoxo, de um lado a gestão de pessoas dá muita importância a questões intangíveis, como a felicidade, como os propósitos, a sustentabilidade social, etc. E, por outro lado, caminha para um rigor matemático, da utilização dos algoritmos, do analítico, etc. Eu sou mais do lado dos modelos rigorosos, dos modelos tangíveis, mas, obviamente, não descura a importância desses aspectos mais softs que a gestão de pessoas tem. Mas, dentro desta vertente tangível, nós vemos que esta preocupação em termos de gestão de pessoas ao serviço daquilo que é o propósito da organização, que é gerar, em primeiro lugar, mais valias para os seus acionistas e, obviamente, depois tem toda a sua responsabilidade social, ambiental, modelos de governança, etc., associados a isso, mas se ela não gera mais valia para os acionistas, simplesmente ela se auto-extingue, nós vamos ver que esse conceito na gestão de pessoas vem lá atrás, vem dos anos 50, não é? O Theodor Schultz, que foi Prémio Nobel da Economia, começou por identificar qual era o valor económico da educação, não é? Ele começou por identificar o que é que a formação tinha de impacto ao nível dos resultados económicos da empresa. Depois, o Jack Phillips, no início dos anos 70, introduziu o conceito do ROI para todas as vertentes da gestão de pessoas, para identificar a rentabilidade de um processo seletivo, de um processo de formação, de um processo de avaliação de desempenho, etc. Hoje nós já não falamos só no ROI, nós já falamos no Employee Lifetime Value, que é o ROI das pessoas individualmente. Portanto, saber qual é o valor agregado de uma pessoa para a organização. Vejam a utilidade que isto tem, por exemplo, se alguém quer sair da empresa, saber o custo, o impacto que essa pessoa vai gerar se ela sair da empresa, não é? Isso dá uma barganha negocial, obviamente, muito mais sustentada no valor efetivo, a atribuição da remuneração, tudo isso, em que nós conseguimos fazer uma individualização quase das práticas de recursos humanos de acordo com o valor agregado de cada pessoa, já não do grupo de pessoas ou do conjunto das pessoas. O Kaplan e o Norton vieram a introduzir, sobretudo em 2004, quando eles introduzem um mapa estratégico e associam ao conceito da Scorecard, o papel do desenvolvimento
do capital humano para gerar mais-valias para a organização. Não é? Eu fui aluno do Norton no ano 2000 e era muito interessante lá em Harvard, porque ele apresentava ainda o Balance Scorecard e nós dizíamos que ele descurava do aspecto das pessoas, não é? Tinha a parte financeira, comercial, estratégica, etc. E nós dizíamos, bom, mas quem faz tudo isso são pessoas e vocês no seu modelo não consideram pessoas. Ele tinha uma certa resistência. E depois eu vi com grande surpresa minha, quando ele publicou os mapas estratégicos em 2004, que ele punha como a base exatamente dos mapas estratégicos do Balance Scorecard o papel das pessoas para gerar o valor económico para a organização. Então, o Kaplan e o Norton, apesar de uma forma tardia, na minha opinião, também vieram contribuir para esta gestão de pessoas com alto impacto económico. Temos um aspecto que eu acho que é tão importante ou mais importante até do que os outros, que é a utilização da mentalidade ágil hoje na gestão organizacional, na gestão de pessoas. Isso vai simplificar muito as estruturas organizacionais e vai tornar o RH muito mais colaborativo. Eu tenho um cliente que talvez nos esteja a ouvir, ele vai identificar, mas eu não vou dizer o nome, pode ficar tranquilo, que ele fez toda a carreira dele dentro daquele RH normativo tradicional e ele não entendia muito bem aquilo que eu estava a fazer na empresa. E tivemos confrontos diretos em que ele se opôs à consultoria que nós estávamos a fazer. E no final ele compreendeu e teve uma adesão total e ele ficou 2 anos a trabalhar na empresa praticamente sem remuneração, porque ele já tinha direito à remuneração total. E só o fez por prazer. E um dos aspectos que ele me comentou, que eu achei muito interessante, é que ele antes sentia um pitbull, um cachorro poderoso que mordia em todo o mundo, no sindicato, nos gestores, nos outros empregados. E depois, com este conceito Agile, ele passou a sentir-se um cachorro igualmente poderoso, mas um São Bernardo, aquele cachorro que socorre as pessoas nas montanhas, na neve, etc. Então, esta mudança do RH normativo para o RH colaborativo, em grande parte, se deve à mentalidade Agile. Não é? Que nós, na altura, só chamávamos o Agile aquilo que era a gestão de projetos Agile relacionados com tecnologia, mas que hoje é uma mentalidade muito mais abrangente em todos os domínios da organização. E só para citar um dos autores mais recentes, o Ranchaimon, que também foi o meu professor, ele passou a chamar à liderança a disciplina para atingir resultados. Não é? Porque essa é a finalidade da gestão de pessoas contemporâneas, é a finalidade da liderança, é gerar resultados. Qualquer outra coisa é o meio que leva à geração de resultados. Precisamos de pessoas felizes, precisamos de pessoas engajadas, precisamos de pessoas capacitadas, precisamos de pessoas que reconheçam a remuneração de uma forma equitativa, de uma forma justa, mas tudo isso é para que a empresa gere resultados. E não adianta sermos muito poéticos a esse respeito. Bom, então como é que funciona esta gestão de pessoas parceiras do negócio na prática? Vou-lhes dar um exemplo da diferença entre estar alinhado no negócio e fazer parte da definição da estratégia do negócio. Entre 96 e 98 eu participei de um projeto com os Petróleos Ipiranga no Brasil. Na época, os Petróleos Ipiranga era uma empresa praticamente do sul do Brasil, não tem a importância nacional que hoje tem, e os postos de gasolina no Brasil, tal como na maior parte do mundo, vendiam apenas gasolina. Não é? Os mais jovens não sabem o que isso é, mas os postos de gasolina não tinham as lojas de conveniência que hoje têm. E os donos dessa empresa, dos Petróleos de Ipiranga, viram que na Holanda a Shell ganhava muito mais dinheiro com as lojas de conveniência do que a vender gasolina. Tinha uma margem muito pequena. E eles pensaram, olha, aqui está uma grande ideia para trazer para o Brasil. E constituímos um comitê para exatamente a implementação dessa
nova vertente comercial, que era das lojas de conveniência. Quando fomos discutir, o pessoal lá do real estate dizia: bom, nós vamos, para construir as lojas agregadas aos postos de gasolina, nós vamos precisar de um ano, pelo menos, vamos contratar várias construtoras para fazer. O pessoal financeiro dizia: bom, nós não temos cash para suportar esse investimento imediato, temos que obter crédito da banca para fazer um investimento para construir todas essas lojas num ano. Até que, na altura, eu é que representava os recursos humanos, não é? Dissemos: pois é, isso é tudo muito bonito, mas vocês têm as pessoas para funcionar nesse modelo. Será que produzir uma pizza num restaurante é o mesmo que produzir num posto de gasolina? Nunca ninguém tinha ouvido falar daquilo. E fomos pesquisar, fomos ver o que é que acontecia. Chegámos à conclusão que alguns produtos, por exemplo, marisco, camarão, etc., atraíam os gases da gasolina e não podiam ser confeccionados perto de postos de gasolina. Vimos que isso aumentava o risco de explosão, por exemplo, da parte da segurança dos próprios depósitos de gasolina que tinham estado muito afastados dessas lojas de conveniência. Enfim, identificámos um conjunto de valências e de competências que aquelas pessoas não tinham, nem tinha ninguém no mercado. E a única forma de obtê-las era através de job rotation. E, fazendo esse job rotation, nós precisávamos, no mínimo, de 3 anos. Fizemos portanto, uma simulação, onde nós identificámos qual era a probabilidade de risco de acidente se não tivéssemos as pessoas com essas competências, e verificámos que o prejuízo criado pelos potenciais acidentes por falta de pessoas capacitadas praticamente levava a empresa à falência. Através desta estratégia de recursos humanos, não façam a inclusão desse novo serviço num ano, mas em 3 anos, por estas razões, fez com que não só as lojas de conveniência fossem implementadas na Ipiranga, como a Ipiranga cresceu de tal forma que se tornou uma empresa nacional e foi a primeira empresa no Brasil a comprar uma empresa no Texas, nos Estados Unidos. Então aqui está um exemplo, podíamos dar tantos outros, de que como o RH faz parte da estratégia do negócio, não é alguém que está alinhado com a estratégia do negócio. Enfim, quando nós falamos do Agile, nós estamos a falar de uma mentalidade, não é de um processo. Há muitas pessoas que confundem Agile com Scrum, ou trabalhar em squads, ou seja do que for. Isso obviamente é uma forma orgânica de trabalhar com o Agile, mas o Agile é, acima de tudo, uma mentalidade que se aplica a todas as vertentes de gestão de pessoas, nomeadamente à gestão de recursos humanos. Então, nós aqui vamos privilegiar as pessoas em relação aos processos, vamos privilegiar a cadeia de valor, vamos criar ambientes interativos e colaborativos. Há pessoas que pensam que o Agile é colorir uma sala na empresa, há lá uns puffs e as pessoas, em vez de sentarem nas mesas, sentam-se nos puffs. Isso só serve exatamente para tornar o ambiente mais colaborativo, mais amigável, mas se não tem essa diversidade que faz com que pessoas de departamentos diferentes trabalhem conjuntamente, não é com certeza um ambiente Agile. E Agile também é confundido muitas vezes com rapidez. É uma palavra que eu ouço diariamente, até nas notícias, temos de ser mais ágeis. Ser mais ágeis não é necessariamente ser mais rápido, é ser mais simples. Muitas vezes a pessoa é mais rápida porque é mais simples. E para ser mais simples, é mais difícil ser mais simples do que ser prolixo ou que ser complexo. O Churchill, o estadista inglês, quando escrevia uma carta mais longa, terminava sempre dizendo: e peço desculpa de não ter tido tempo para escrever uma carta mais curta. Não é? É mais difícil nós termos esse poder de síntese do que
ser por livros. Então, o Agile que ele vem fazer é simplificar os processos, tirar a gordura. Há um conceito muito usado no Agile que se chama produto mínimo viável, que é a partir do qual nós ensaiamos depois o produto final. Mas que é um exercício que é o oposto do RH tradicional. Nós fomos educados sempre a exigir de nós próprios e dos outros superar as expectativas, não é? Quem faz a avaliação de desempenho muitas vezes tem lá um item, que é o item superior às expectativas. Isso é o Agile. O Agile é aquele que não faz nada além daquilo que é necessário, porém faz muito bem e com uma grande eficácia. Eu dou sempre o exemplo que todos nós temos máquinas de lavar roupa em casa, não é? Com 36 programas só usamos 3. Então, provavelmente nós preferíamos pagar menos 100 euros na máquina de lavar roupa que tivesse os 3 programas que nós usamos e que fossem realmente muito bons. Esse é que é o conceito Agile. Depois podemos falar em pequenos ciclos de gestão, com entregas mais frequentes, promover a aprendizagem colaborativa e compartilhada entre todos e, obviamente, promover ambientes de inovação e soluções disruptivas. O Agile serve-nos também para nós transformarmos organizações hierárquicas em organizações orgânicas. Este é, por exemplo, um exemplo de um organograma Agile, onde nós vamos exatamente a partir da sequência da jornada do cliente ou a partir da sequência da jornada de execução, de compor essa jornada em pequenas jornadas, identificar quais são os entregáveis, os outputs de cada uma dessas pequenas jornadas e depois ver quais são os profissionais dentro da estrutura tradicional da empresa, da estrutura por silos, que estão a trabalhar em relação a cada um desses entregáveis. E nós vamos ver que algum, por exemplo, uma venda, o fechamento de um contrato, etc., envolve pessoas do jurídico, envolve pessoas da gestão de produto, envolve pessoas de vendas, mas que trabalham em departamentos diferentes de uma forma desconexa. Se nós colocarmos essas pessoas a trabalhar em conjunto, num squad, nós conseguimos ter uma organização orgânica, não é? Uma organização que, em média, reduz 30% do valor do headcount. Portanto, vejam a economia de custo operacional que tem para uma organização, para além de promover a satisfação dos empregados, porque é muito mais agradável trabalhar desta forma colaborativa, interativa, e, obviamente, também a satisfação do cliente, porque há menos ruído no processo para a satisfação do cliente. Enfim, podemos passar aqui muitos exemplos de como é que a gestão de pessoas pode ser uma gestão de pessoas parceiras do negócio. Mas, como eu disse lá atrás, pegando no conceito do Kaplan do Norton, julgo que a gestão de desempenho é de todas as atividades de gestão de pessoas aquela que faz o link melhor entre a gestão do negócio e a gestão das pessoas. Então, como é que nós conseguimos fazer isso de uma forma quase óbvia? Em primeiro lugar, nós vamos identificar qual é a finalidade dos departamentos. As organizações têm muito ruído. Eu digo que há 2 bichos nas organizações que eu entro para extinguir. Um são os hamsters, sabem, o hamster da rainha que corre geralmente em uma roda e ele corre muito na roda, só que não chega a lado nenhum, não é? Porquê? Porque essa roda não tem sinergia com nada, não está ligada a nenhuma estrutura. Então há muitas pessoas na organização a fazerem trabalhos espetaculares, de elevadíssimo nível, que não serve para nada, para gerar negócio. E outro bicho que eu gosto de extinguir é o pato. O pato é um bicho que nada mal, voa mal, nada, voa, corre mal, mas faz um pouco de tudo. E as organizações estão cheias de quebra-galhos, não é? São pessoas que não têm uma formação específica para a atividade que desenvolvem, não têm uma conexão com as outras atividades, ou seja, não conseguem estabelecer sinergias com os outros e, portanto, têm muito esforço para pouco resultado e uma grande generosidade pessoal. Naturalmente, nós reconhecemos.
mas são pouco úteis para as organizações. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é identificar qual é que é a sequência lógica do papel dos departamentos na organização para eliminar essas gorduras. Por exemplo, se eu tiver a empresa da Louis Vuitton, para que é que vocês acham que serve a empresa da Louis Vuitton? Para fazer malas? Não, quem quer comprar uma mala para carregar a roupa ou os papéis, ou seja o que for, vai aí no mercado popular e compra uma mala de plástico, com, sei lá, uma loja de chineses, por 10 euros, traz uma mala que carrega a roupa ou que carrega roupa. Se alguém vai dar 3.000 euros ou 5.000 euros por uma mala da Louis Vuitton, é exatamente para ter uma discriminação social positiva, para a pessoa mostrar que pertence a uma classe económica ou uma classe de um certo gosto estético. Então, eu vou organizar essa empresa de acordo exatamente com a finalidade da empresa. Neste caso, a finalidade da Louis Vuitton não é vender malas, é promover discriminação social positiva. Qual é o departamento da empresa que faz isso? O departamento de marketing. Eu ponho o departamento de marketing na cabeça dessa jornada. E vou perguntar ao departamento de marketing o que é que ele precisa para conseguir fazer essa discriminação social positiva. Ele vai dizer, olha, eu preciso de uma mala que seja inimitável. Se alguém imitar, bate o olho e vem. Bom, aí o departamento de produção vai imaginar como o primeiro de engenharia, que vai desenhar a mala com um desenho único, não é? Vocês sabem, a marca da mala está do lado de fora da mala, não está lá dentro, não é? E, por outro lado, ele tem que ter um processo de produção que não seja imitável, senão vêm os chineses com um robô e fazem uma mala igualzinha por 1% do preço. Tem que ser uma coisa manufaturada, etc. Então, quem se vai sentar do lado do marketing é o departamento de produção. E depois perguntar ao departamento de produção o que é que você precisa para fazer uma mala manufaturada de alto nível. E ele diz, eu preciso de pessoas, artesãos, altamente qualificados e muito bem pagos para não serem cobiçados pela concorrência. Então o RH senta-se do lado. E desta forma eu tenho a sequência lógica dos departamentos da organização para aquele negócio específico. Outro negócio tem outra sequência lógica. Vou fazer exatamente o mesmo nos cargos dentro das funções dentro de cada departamento. E, de modo geral, há 3 níveis de função: estratégica, tática e operacional. O que é que elas têm de ter? O estratégico concebe as políticas e estratégias do departamento, o tático pega nas políticas estratégicas e converte-as em processos e planos de atividade, e o operacional executa os planos de atividade e o estratégico. Desta forma, eu vou eliminar estes 2 bichos. Não vou ter gorduras na organização. A nossa experiência é que, fazendo este modelo sistémico da organização, nós também eliminamos aqui 30% do valor de headcount. Depois vamos identificar quais são as atividades que geram resultado de cada um desses cargos. E agora pasmem vocês. Há vários estudos da Society of Human Resource Management, entre outras, que identifica que só 5 a 6 atividades que nós desenvolvemos ao longo do ano, das 1000 atividades que nós desenvolvemos, só cerca de 5 a 6 é que têm um forte impacto nos resultados económicos da empresa. E pior ainda, nós gastamos apenas 20% do nosso tempo com essas atividades. 80% do nosso tempo é gasto em atividades que não são diretamente geradoras de resultado. Se nós formos capazes de identificar quais são essas atividades, nós invertemos aqui o princípio de Pareto. Ou seja, nós, em vez de nos focarmos apenas 20% nessas 5 a 6 atividades, passamos a focar 80% e aumentamos a produtividade do trabalho a 400%. Bom, isto parece vendedor de banha da cobra, mas posso-vos dizer que, por exemplo, a Volkswagen, quando implementámos um modelo semelhante a este, em 16 países na União Europeia, reconheceu que foi o prémio que mais alavancou os resultados da empresa
a nível mundial e um prémio semelhante, por exemplo, na Volkswagen em toda a América Latina. Então estamos a falar de facto de uma gestão de pessoas na prática que tem um fortíssimo impacto nos resultados económicos das organizações e reforça este papel da gestão de pessoas como parceiro do negócio.